Escreva um programa que leia o número de um funcionário, seu número de horas trabalhadas e o valor que recebe por hora, e calcule o salário deste funcionário. A seguir, mostre o número, o salário do funcionário com 2 casas decimais. Nesse caso é bem simples. Ele fala assim, os tipos de entrada. Aqui seria o número do funcionário, certo? 25, aparece aqui, number 25, e depois a quantidade de horas que ele trabalhou e o valor hora que ele recebe pela essa quantidade de horas, certo? E aqui ele pede para imprimir isso aqui, que seria o salário dele, que aparentemente é a quantidade de horas trabalhadas multiplicado pelo valor hora, certo? Aqui ele fala assim, o arquivo de entrada contém 2 números inteiros e o número com 2 casas decimais. No caso, o valor que ele recebe por hora, né? Possuem 2 casas decimais, representando o número de quantidade de horas trabalhadas, é o que havia falado, e o valor que o funcionário recebe por hora trabalhada, respectivamente. Na saída ele fala assim que é para imprimir o número e também o salário do funcionário, conforme exemplo abaixo. Desse jeito aqui, Então, essa parte aqui é string, essa parte aqui é string. Tudo que vem depois aqui, é um valor de uma variável e o valor de uma variável, certo? Isso aqui é representado pelo cálculo entre esses dois e esse aqui é simplesmente o número. Então, vamos lá para o Eclipse para a gente poder resolver isso. Então, eu vou começar aqui, No caso, o primeiro é um número inteiro, né? Só que a gente precisa receber esses valores do nosso usuário. Então, vou criar aqui o scanner para fazer a leitura de dados do teclado. Scanner input igual new scanner, certo? Vou vir aqui embaixo e já fechar o nosso scanner. Ele já importou aqui o Java pra gente, o scanner ali em cima. E vamos lá. Vou colocar int número funcionário, tá bom? Só para deixar bem explícito o que a gente quer. Recebe input.nextInt, beleza? E depois ele pede aqui a quantidade de horas, que é um valor inteiro, certo? Colocar int qtd horas trabalhadas, recebe input.next. Nesse caso, na verdade é int mesmo. Então aqui é o valor de baixo, que seria um double, né? Quantidade de horas trabalhadas, número funcionário e depois o valor hora. Então vou colocar aqui double, valor hora, recebe input.next double, certo? Então depois ele pede simplesmente para imprimir isso aqui na tela, né? O number. Vou colocar aqui, sysout, né? Depois só segurar Ctrl, apertar o barrinha. Eu já fiz isso em outras vezes. Vou copiar essa string, vou abrir e fechar o aspas duplas, colar aqui dentro, depois vou colocar um mais e o número do funcionário, certo? Ele vai concatenar essa string com o valor que está aqui dentro do número funcionário. Depois vou pular aqui para baixo, vou fazer outro sysout, só que aqui a gente vai ter que imprimir o salário dele, né? Então aqui em cima, por exemplo, a gente poderia imprimir também, né? A gente poderia criar, na verdade, uma variável chamada salário. Então, double salário igual a quantidade de horas trabalhadas multiplicada pelo valor hora, pois ponto e vírgula, certo? Então aqui, ele pede para imprimir o salário. Vamos lá. Inclusive esse UX, que seria em dólares, né? O U e depois o cifrão, a gente tem de colocar lá também. Então eu vou abrir e fechar aqui, apertar um Ctrl V. Aqui eu vou deixar assim, em vez de fazer uma concatenação, ele pede pra gente imprimir o valor do salário dele com dois números inteiros, né? Depois da casa decimal. É isso? Deixa eu ver. É exatamente isso mesmo. 2 números inteiros após a casa decimal. Então eu vou fazer assim, em vez de concatenar, eu vou criar uma string aqui, na verdade, vou reservar um espaço onde ele mostra exatamente esses dois valores após o ponto. Então eu vou colocar %.2f, certo? Porque esse espaço aqui reservado para o valor do salário, aqui eu vou colocar vírgula e vou pegar o salário e colocar aqui, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou reservando esse espaço para que ele imprima de forma formatada o valor que está aqui no meu salário, certo? O print ln não serve quando a gente mexe com string formatada. Então aqui você tem que mudar de print ln para printf. E depois a gente tem que dar uma quebra de linha, que é o %n, certo? Então, deixa eu ver aqui se falta alguma coisa. Sim, nesse caso a gente vai usar o ponto, né? Então tem que mudar a localidade do sistema, locale.setDefault, locale.us. Salvei. Então agora já está pronto. Vamos ver como está a nossa solução. No caso, o número do funcionário é o 25, ele trabalhou 100 horas e ele recebe $5.50 por hora trabalhada. Então vou apertar o F11, ele é o funcionário 25, que trabalhou 100 horas e recebe $5.50. Então, number 25, salário 550 e depois uma quebra de linha. 25, 550 e ok. Aparentemente está certo. Então, vamos copiar isso aqui, vir aqui em enviar, Ctrl V, enviar. Aqui, código recebido, tá na fila submissão, vou clicar aqui em submissões, vamos aguardar porque ele tá na fila ainda, sendo analisado, e ele foi aceito. Foi aceito porque está correto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continue assistindo porque a gente vai resolver muitos e muitos exercícios. Então, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.